Olá, muito boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para conversar um pouco sobre a palavra do Eterno Deus. Para mim é uma honra enorme, é uma honra muito grande poder falar de assuntos concernentes aos céus. Eu fico analisando o que tem acontecido ultimamente e eu fico pensando, meu Deus, como que as pessoas conseguem trocar o certo pelo errado e o errado pelo certo? Bom, é bíblico. Deus, no final dos tempos, ele ia permitir a operação do erro. Isto posto, entendo que a operação do erro já se dá a conhecer, já se revela no nosso dia a dia. A apostasia, o voltar atrás. Existem pessoas que têm uma fé consistente, que têm uma fé arraigada no seu interior, e ela caminha não por vista, mas por fé, considerando o que o texto sagrado diz: o meu justo viverá por fé, e se ele retroceder, a minha alma nele não terá prazer. Então essas pessoas, elas seguem adiante, olhando para frente, olhando o alvo que é Cristo Jesus. Já o contrário também é verdadeiro. Existem aquelas pessoas que simplesmente deixam de lado a sua fé, se tornando assim aquilo que podemos dizer, que podemos chamar de apóstata. Apostatou da fé, deixou a fé que outrora defendia e agora simplesmente é praticante de uma outra ou de uma nova ideologia e deixam a fé. Eu entendo que uma pessoa que se desvia dos caminhos do Eterno Deus é porque, na verdade, nunca teve Cristo gerado na sua vida. E o que mais me deixa assim, eu não fico assustado, mas eu fico com um olhar mais atento para o que é falado acerca de Deus. Como, por exemplo, a história de Cristo na cruz foi o fracasso de Deus. Ora, pelo amor de Deus, me poupe de tal asneira, de tal baboseira. E vale ressaltar que isso foi dito pela sua santidade, pelo sumo pontífice. Ora, e o que haveremos de esperar de lá? Tendo em vista que a igreja de Satanás está assentada sobre o país das 7 colinas, e geograficamente a gente vai ver, entender que o país das 7 colinas é Roma. É sim, Roma. Lá onde está o Coliseu, palco de espetáculo para a morte de cristãos que defendiam a sua fé com a certeza de que, se morresse, ali era apenas a transição para a vida eterna. Ultimamente agora houve uma reunião lá no Iraque. Teve também o da Caldeia, um culto ecumênico. E sabe o que significa isso? Eu me recordo quando em 92 alguém jamais aprofundado no assunto escatológico já falava sobre que no final dos tempos haveria uma só religião. E agora a gente vê o despontar de uma só religião
É isso aí. O sincretismo religioso, um pouquinho daqui, um pouquinho dacolá, um pouquinho dali mais, é essa mescla, essa mescla da religiosidade ou da religião, como queira, ela já vem sendo praticada há alguns anos. Eu acho que idos de 10, 15 anos no máximo. Esse sincretismo religioso já começou a aparecer no nosso meio. Hoje muito mais ainda. Hoje muito mais ainda. Como se não bastasse, dentro do protestantismo, o sincretismo religioso, hoje é mais abrangente. Ela já vai dentro de um prisma global. Aí que a coisa fica bonita, no que tange, no que diz respeito às profecias. O cumprimento das profecias bíblicas. É isso aí. Eu não quero ser mensageiro apocalíptico, mas eu também não quero ser o mensageiro relapso. Afinal de contas, a Bíblia nos orienta. E quando eu falo da Bíblia, eu permito que você entenda que eu sou crente em Jesus, que eu sou protestante. Porque se eu quisesse omitir o fato, eu diria que o texto sagrado diz. E aí eu deixaria uma incógnita. Pois bem, e a gente está nessa caminhada onde, se eu falar de fatos retumbantes, de fatos sobrenatural, extraterrestre, esse cara está querendo assustar a gente. Não, eu não quero assustar ninguém. Eu não quero ser mensageiro apocalíptico, muito embora a gente já esteja dentro do livro da Revelação, vivendo o princípio das dores de Mateus 24, com a abertura dos selos. Mas vai vir coisa pior ainda, porque isso é apenas o princípio das dores. Quando as trombetas começarem a soar, começarem a tocar, aí a coisa vai ficar mais feia, porque deixa de ser uma atuação no cenário terreno e passa a ser uma atuação no cenário estratosférico. Aí vai vir de lá para cá. E como eu dizia, eu não quero ser um mensageiro apocalíptico, muito embora reconheça que a gente já está vivenciando essa profecia do livro da Revelação. Mas eu também não quero ser aquele cara relapso, aquele mensageiro relapso que tô nem vendo, tô nem aí, deixa a vida me levar. Não, pelo amor de Deus, essa ideologia para mim não combina, não cola, tá por fora para mim. Me desculpa a falta de leveza, a falta de fineza, mas é isso aí. Para mim, aguentar isso não faz sentido. Então o que eu quero dizer é que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o propósito do coração humano. Mas eu gostaria de dar apenas uma pincelada, um toque, quando diz que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, que ela divide juntas e medulas. Ora, é delicado se uma pessoa se submeter a um procedimento cirúrgico, a probabilidade desta pessoa sair andando normalmente, andando normal, é mínima. São mínimas. A probabilidade maior de ela sair numa cadeira de rodas são imensas. Essa área do espírito, essa área da alma, só quem pode tocar é o eterno.
Não esqueça que ele te conheceu a substância ainda informe. Te conheceu no ventre materno, no ventre da nossa mãe. O eterno Deus nos conheceu. Ele viu o entretecer da nossa formação corpórea. Todos os nossos dias foram marcados. E a palavra ainda não saiu na nossa boca, na nossa língua. E ele já as conhece todas. Eu sei que isso é assombroso. Mas o nosso Deus é terrível mesmo. O eterno, o todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. E a gente fica nesse mimimi aqui na terra, achando que isso e aquilo, sabe? E tem gente que diz que... Houve aí agora ultimamente um camarada que disse que a Bíblia não era suficientemente capaz de atender às necessidades hoje aqui. Ora, pelo amor de Deus, a Bíblia é Deus falando ao homem, como o homem através do homem, mas é sempre Deus falando. E vale ressaltar que todas as coisas estão eternizadas na Bíblia. Nela está a resposta para todos os nossos questionamentos. Existe na palavra de Deus a infalibilidade. Deus não falha. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. E essa palavra fiel, no original grego, quer dizer exatamente fidelíssima, que não erra, que não pode falhar. E fazemos uma conexão de texto lá com o livro de João, e João vai dizer que as escrituras não podem falhar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Bom, a gente não pode se deixar levar por ventos de doutrina. Ainda mais quando vem assim manso, muito manso e suave, como uma ovelha, mas fala como um dragão. É bíblico. Sei que você é inteligente. Sei que você é inteligente. E se você não examina as escrituras e não consegue alcançar o que, com todo respeito, eu vou lhe falar agora, se você não consegue alcançar o que eu estou lhe dizendo, então eu vou dizer muito abertamente. Estou me referindo ao amigo de Roma. É ele sim, ele mesmo. Ele mesmo. E é só você verificar a retórica de algumas pessoas, a fala de algumas pessoas, mostrando com fatos contundentes. E nós, seres humanos que somos dotados de capacidade de racionalização, de inteligência dada por Deus, temos condições de ver, perceber, entender a quem essa pessoa, para quem, melhor dizendo, essa pessoa está trabalhando. Qual a intenção? Qual o intuito? Com qual propósito? Com qual finalidade? Bom, para nós, eu preciso falar dessa palavra. É a palavra revolucionária que o mundo precisa. Hoje, os becos e vielas, os guetos, nos valados, todo e qualquer lugar do mundo, o Evangelho está sendo anunciado, está sendo preconizado o Evangelho de Cristo Jesus. E sabem por quê? Porque em todos esses lugares que eu mencionei, há uma torre para que possa servir de mecanismo para a gente ter a informação do mundo inteiro. O mundo todo está satelitizado. As torres servem para capturar o sinal e aí distribuir para que com esse aparelho eu possa falar e você aí do outro lado me ouvir.
E assim funciona. Estamos na malha. www. Estamos na malha. É isso aí. O que nos resta é levantarmos, como a Bíblia diz: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Provede-vos de comida, porque o lugar que vocês vão, vocês nunca passaram. Nós não sabemos o lugar que temos que passar. O fato é que nós devemos estar provido de alimento. E quando eu falo de alimento, eu não estou me referindo apenas ao alimento material. Eu estou me referindo ao alimento espiritual. Essa guerra, entenda, saiba eu, saiba você, saibamos nós. Essa guerra não é uma guerra contra a carne nem contra o sangue, mas contra os governos, principados, potestade, espíritos do mal. É por isso que a nossa nação brasileira, a nossa nação verde e amarela, esse lugar abençoado por Deus, gigante por natureza, que recebeu uma riqueza de valor inestimável, está sofrendo, porque o governo não é um governo teocrático. Ah, quem dera que fosse um governo teocrático. Não. A corrupção na nossa nação, ela é muito grande. E quando eu falo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é exatamente contra pessoas que vivem sob a influência de espíritos malignos, espírito do mal. Afinal de contas, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isto posto, temos a certeza, porque o texto corrobora o que foi afirmado, que o governo, ele é um governo do mal. O nosso presidente tem lutado. Eu não estou aqui defendendo o nosso presidente, mas eu também não posso negar o fato de que ele tem lutado para que possamos ter um Brasil melhor. Eu não estou dizendo A e nem B do presidente, mas quando ele diz, quando ele cita João, e a verdade vos libertará, comungamos da mesma ideia. Eu ainda há pouco disse e volto a repetir: fiel é a palavra digna de inteira aceitação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quisera que todos os mandatários assim fizessem. Seguisse o exemplo do nosso presidente da República. E sabem por que eu vou dizer isso? Porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E tal é o povo, tal é o líder. Ora, se temos um líder que professa a fé em Cristo Jesus, é claro, é lógico, é evidente que as bênçãos inauditas que recaíram sobre a cabeça dele, irá recair também sobre a cabeça do povo. A esperança, a confiança que temos em Deus, ela não nos decepciona. E é por isso que eu comungo da mesma ideia do mandatário da nossa nação. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E sabe, eu gosto de ler a Bíblia, e ela diz que Josafá se voltou para Deus. Então ele se predispôs a investir no ensinamento da palavra do Eterno por toda a província de Judá. Pegou os mandatários, os príncipes, que totalizavam, acredito que 16, e saiu por toda a província ensinando a palavra, e como resultado foi que as nações circunvizinhas passaram a pagar-lhes tributo. Isso, eles tributavam agora ao rei Josafá. Depois que foi ensinada a palavra do Eterno, os armazéns tiveram que ser
demolidos e reconstruídos para que comportasse os grãos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se tivermos um mandatário fiel ao Eterno, que professe a fé no Eterno, tenho certeza absoluta que o Todo-Poderoso, que vela pela sua palavra para a cumprir, ele há de derramar bênçãos sem medida sobre a nossa nação. Agora, detalhe, isso se você acreditar no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, como palavra de Deus, como um livro que não contém a palavra de Deus, mas um livro que é a palavra de Deus. Se você acredita que que a Bíblia é a palavra de Deus, então essas bênçãos inauditas, elas repousarão, elas recairão, elas cairão sobre as nossas cabeças. Agora, se você não acredita, então eu sinto muito, porque o seu sofrimento, ele já começa a partir de agora. Porque Deus, ele vai fazer e ele faz a diferença entre o que serve e o que não serve. Entenda isso. A palavra do Eterno, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Jesus categoricamente afirmou: as minhas palavras são espírito e são vida. Ora, quando eu estou com fome, eu busco alimentar o meu corpo para que então venha o sinal de saciedade e eu fique bem. Eu fique forte, eu fico tranquilo, fico feliz, contente, alegre, porque eu alimentei a minha carne, o meu corpo. A questão é que nós não somos apenas corpo, alma e espírito. Pelo contrário, nós somos espírito que temos uma alma e também temos um corpo. Olha, mudou. Houve uma diferença aqui, drástica, absurda. Somos corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e, por conseguinte, temos uma carruagem, que é o nosso corpo. E nós precisamos alimentar o nosso corpo. E essa palavra, quer seja ela falada, cantada, ela vivifica o nosso espírito. E a exemplo do nosso corpo, que fica bem quando nos alimentamos, o espírito também fica fortalecido quando ouvimos essa palavra de modo falada ou cantada. E é o que estamos fazendo aqui, falando essa palavra. Logo, eu, você, nós, tantos quanto estiverem ouvindo essa palavra, seremos vivificados pelo poder dela, pelo poder desta palavra, que, ao meu ver, é revolucionária. É esta palavra que a humanidade precisa. O homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, o senhor, a senhora, o ancião, a anciã, estamos na mesma condição. A condição de viver encarecidamente necessitado dessa palavra. Palavra do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aquele que vive e reina para todo o sempre. A gente volta, tá? Eu confesso que com o afã da vida, com o dia a dia, e não é só eu, são tantas pessoas que vivem nessa correria, nesse frenesi do dia a dia, fica impossibilitado de fazer determinada coisa. E foi o meu caso, que a gente começou muito recente no canal, e depois, por conta de algumas situações adversas, a gente teve que dar uma paradinha, e eu confesso que eu venho pedindo ao Espírito Santo, ao amigo Espírito Santo, companheiro, mestre, guia, orientador, instrutor, fora de série, que ele me desse condições de voltar a gravar. E sabem por quê? Eu não consigo ficar
de boca fechada, ficar calado. Não, pelo contrário. O amor de Deus, ele me constrange a falar dessa palavra poderosa. E me chama a atenção. Quando fala, eu sou apaixonado pela palavra do Eterno. Me chama a atenção alguns textos. Entre eles, Deuteronômio 17:19. E terás em teu poder o livro da lei, e nele lerás todos os dias de tua vida. Aí, reticências, enfim, segue, né? Josué também 1:8. E aí vai, medita no livro da lei, de dia e de noite, então fará o Senhor prosperar o teu caminho. Medita no livro da lei, né? Jesus, examinai as escrituras, porque nelas julgais ter a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Ora, eu sou apaixonado por essa palavra. Por isso que eu falei inicialmente, assuntos concernentes, assuntos pertinentes ao céu. Tá? Fica aqui a minha gratidão a Deus por estar voltando aqui na frente da câmera desse aparelho, para então gravar mais uma vez, e em seguida a gente volta aí também conversando um pouquinho mais, tá? Fazendo esse nosso momento gospel, essa palavra de Deus, trazendo aí aos nossos corações, serve para mim, serve para você. É uma palavra que a gente toma como um ensinamento, que a gente toma como uma ideia. Existe um público que vai gostar dessa palavra, com certeza absoluta. Existem conteúdos aí, como ultimamente agora teve aquele lá acho que é Elsa, acho que é isso. E um absurdo, mas enfim, deixa pra lá. E o número de inscritos é o que mais é o que mais assusta, tá entendendo? E a gente vê o quão degradado está a mente humana, pleno século XXI, no período pós-moderno, na era da informação, da tecnologia de ponta, e um conteúdo daquele sem graça, mais pretensioso e voraz, para atingir exatamente as nossas crianças. Mas enfim, nós estamos vivendo um momento de apostasia. Cuide da sua criança. Satanás, o diabo, ele não dá refresco gelado para ninguém. Ele está de olho no meu, no teu e nos nossos filhos. Mas, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, nós o repreendemos. E que ele bata em retirada. Ele não tem com que nos acusar. Porque vencidas foram as barreiras, vencidas foram todas as barreiras que nos impediam para o repreender e para glorificar o nome daquele que cancelou o escrito de dívida que era contra nós, o qual constava de ordenança e nos era prejudicial, removeu inteiramente lá na cruz do Calvário e esnobou desse principado, dessa potestade do mal, dessa força, desse governo do mal. Todo o poder foi me dado, disse o Senhor Jesus, no céu e na terra. A ele seja dado a honra e a glória para todos sempre. E sabem por quê? Porque o céu, a terra e o inferno todos conhecem e reconhecem o poder que há no nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aquele que vive e reina para todo o sempre. Fica na paz de Deus, que eu fico com ele aqui também, e até a próxima, se Deus assim o permitir.